Bom trabalho. Olá a todos, novamente aqui comigo. Espero que vocês estejam já nesse momento vendo a minha tela. Sim, por favor. Me avisem. Se eu posso continuar e a minha tela já está visível para todos, por favor. Sim, professora, sua tela está visível. Por favor, fique à vontade. Bom trabalho. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada pela sua apresentação. E assim que, depois desse vídeo, eu lhes digo que estamos aqui no Congresso Brasileiro da Ciência da Mente, Cérebro e Educação, juntamente ao Fórum de Empreendedorismo e Inovação em Saúde. Eu sou Mirella Ramacciotti e dentro deste congresso, realizado pela Federal do Mato Grosso, especialmente a Faculdade de Enfermagem e o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, tenho, então, essa proposta de lhes apresentar a ciência da mente, cérebro e educação, soluções inovadoras para promover a vida. Este vídeo foi especialmente selecionado do grupo Oncotô, um balé que é de Minas Gerais e que ilustra como esse vídeo belíssimo que tivemos aqui na abertura do congresso, a riqueza cultural que temos. Mas eu selecionei este vídeo para este momento justamente para lembrá-los disso a todos nós, que é o mineirês para onde que eu estou e para onde que eu vou. E assim como no vídeo, estávamos inicialmente no escuro, inicialmente sozinhos, fomos nos encontrando, nos irmanando, nos direcionando ao encontro uns dos outros e assim formando um conjunto de movimento que hoje nos traz aqui. Novamente agradeço essa faculdade maravilhosa de pessoas extremamente cuidadosas e carinhosas com o ser humano. É através das várias pessoas que eu conheci, pelas mãos, novamente eu me refiro a Eric e Mara, que nesse programa de pós-graduação, vinculado à Universidade Federal e também da Associação Brasileira de Enfermagem da Seção Mato Grosso, trouxeram para nós um grupo muito grande de congressistas. Entre participantes e palestrantes, vemos aqui muito bem representadas as 5 regiões do nosso país, inclusive o Distrito Federal, com o objetivo no Congresso de discutir e disseminar com novos conceitos e práticas em estudos recentes da neurociência, educação, psicologia cognitiva para a formação de novos profissionais. E os dados não nos deixam mentir. Fiquei aqui muito feliz em ver que grande parte dos participantes deste congresso encontram-se no nível de graduação, seguido pelo de pós-graduação. Vemos, então, cerca de 80% de estudantes com mentes abertas, sedentos por conhecimento, e isso nos traz uma grande alegria. Temos também profissionais técnicos graduados e convidados, formando esse grupo de participantes aqui do CBC-MCI. E essas trilhas de aprendizagem
que já nos foram apresentadas e que vocês também já conhecem, mas que vale a pena aqui ressaltar que temos a mente e soluções educacionais para a vida, avanços interdisciplinares em neurociências, inovações em processos educacionais, Fórum de Empreendedorismo e Formação em Saúde, como não poderia deixar de ser nesse país riquíssimo de bens culturais, o bem-estar e a cultura. E assim, os palestrantes por trilhas também foram cuidadosamente selecionados e nós vemos aqui que representatividade bem distribuída temos. 15 palestrantes na primeira trilha e 12 nas demais trilhas, compondo esse, como eu me referi anteriormente, leque maravilhoso de oportunidades de aprendizagem. E assim, o meu Proncovo aqui vai contar com a participação de vocês. Antes de tudo, eu gostaria que vocês me falassem no chat e o pessoal de apoio vai me dar um feedback de áudio. O que você vê nessa imagem? Por favor, digite no seu chat, agora, nesse momento, o que você vê aqui? Rapidamente. Você vê uma coisa? 2, 3? Por favor, digite uma palavra, uma frase, aquilo que você vê. Pessoal do apoio, vocês podem me falar o que a gente está tendo de retorno dos nossos participantes? Rosto de um idoso, homem, rosto de um idoso, mulher lendo, ok. É isso mesmo. Bom, eu trouxe esse convite inicial só para engajar, começar a trabalhar com vocês, porque, na verdade, a representação deste rosto em segundo plano, depois dos personagens que alguns aqui relataram, é o de Michelangelo, que nos diz que o maior perigo para a maioria de nós não está em definir o nosso objetivo muito alto e ficarmos aquém. Está na definição do nosso objetivo muito baixo e alcançarmos a meta. E assim, eu aqui me lanço a um desafio e convido vocês a uma participação. Quem tiver smartphone, por favor, utilize agora para, através da câmera, fixar nesse código QR aqui, o QR, e vocês vão ser direcionados na leitura pelo smartphone desse código para um link. Por favor, cliquem nesse link. Aqueles que não disponibilizam agora ou não têm essa facilidade do smartphone, podem clicar no link aparecendo no seu chat, que é esse primeiro aqui habilitado do mente.com. Uma vez dentro dessa plataforma, que é um aplicativo, vocês vão digitar um código. O código é o 9004957. E dentro deste aplicativo, a pergunta que eu lhe faço e convido agora a participar é: quais objetivos, na forma de ideia ou conceito, você espera serem trabalhados aqui, nesta abertura, sobre a ciência da mente, cérebro e educação, soluções inovadoras para promover a vida? Por favor, façam via código ou via link, insiram na plataforma o código do Mente, que é o 9004957, e agora eu vou para a tela de resultados. Vamos ver, olha só, aqui eu tenho aprendizagem, educação, mente, cognição, aprendizado,
Amor, olha só, que coisa bonita. Explorar mente, aprendizagem, educação, neurociência, mente, brain, cognição, memória, inovação, educação, aprendizagem, inovação. Educação, aprendizagem, inovação. Conhecimento, muito bom, muito bom. E agora eu volto aqui para a nossa tela, agradeço imensamente a participação e fico muito feliz que dentro deste meu convite para suas expectativas, eu posso trazer também a realidade, na forma de grandes ideias e conceitos. Por quê? E por que isso é importante? Porque nosso cérebro está constantemente processando o significado antes do detalhe. Uma grande ideia para o cérebro, quando lançada, é a mesma coisa que um copo de água para aquele que busca, que está sedento. Nosso cérebro, que está constantemente na busca de padrões, no reconhecimento de grandes enquadramentos, tem, então, na indicação de uma ideia ou de um grande conceito, um norte para se guiar e poder, então, utilizar os recursos e otimizar isto que é a nossa aprendizagem. E ao fazer uma analogia, eu chamo aqui atenção para o cuidado. Uma analogia mapeia uma nova ideia sobre outra conhecida, mas para que isso tenha sucesso, ela precisa de elaboração. Essa elaboração está justamente ao chamar a atenção direta para semelhanças que são cruciais. E assim, como eu lhes disse, eu fico contente que a expectativa de vocês, através daquele momento de contribuição coletiva, nos trouxe aqui a esses momentos que eu elenquei. Para a ciência da mente, falaremos em definições, categorias de informação, mobilização de conhecimentos, princípios e aplicações. Quando falarmos sobre inovação, falaremos sobre mudança, campo de conhecimento, crenças e práticas. E quando abordarmos soluções, falaremos sobre distinções, sistemas, relações e perspectivas. Vamos ver como isso se dá deste início em mente, cérebro e educação. E vocês podem me perguntar, mas Mirella, e sobre ciência? Não tinha como deixar de incluir algo que li recentemente numa postagem de um cientista hoje em ação na Federal de Minas Gerais, Castelfranco, em uma postagem recente, como lhes ressaltei, disse: a incerteza é inquilina da ciência. A certeza, musa do autoritarismo, está em casa na terra do dogma. Nos territórios da ciência, ela é visita, às vezes ilustre, mas constrangedora para os cientistas céticos por treinamento e dever profissional. Dúvida, hipótese, disputa não são sintomas de ignorância, mas ferramenta e método. Briguemos então por um ecossistema diverso de ideias e evidências, recursos para a inovação e a vida democrática, com o nosso grifo. E assim, lhes trago aqui aquilo que foi grifado por mim, mas que pautará esse nosso trabalho com referência à ciência. Ferramentas, métodos, ideias, evidências para inovações. E assim, começo por definir. Falei sobre expectativas, falei sobre realidade, e agora trabalho aqui com algo que em educação tem tido muita repercussão: o erro, o equívoco, o engano. Para você que agora já conhece o Mente e já está se aventurando nesse nosso diálogo e socialização do nosso conhecimento, você acha que o equívoco é sempre bom? Por favor, responda essa pergunta, você já sabe, direcionando o seu smartphone para o código QR ou utilizando este link aqui, clicável, que a produção está colocando no chat, e agora o código mudou. Atenção, o código para esse slide dentro do Mente é o 9061-2167. Vou repetir, é o 9061-2167. Você, por favor, clique agora e vamos ver o que
Aqueles que estão se juntando a nós nesse convite vão responder. O equívoco é sempre bom? Vamos lá. É só ir para o Mente, usar o código 9061-2167. Uai, eu estou vendo aqui que o vote está encerrado. E por que será que ele está encerrado? Não temos problema aqui, deixa eu verificar a minha tela de apoio do equívoco e ver. Realmente eu não sei por quê, mas me parece que o equívoco aqui se equivocou mesmo. Vamos ver, acontece. E eu vou abrir aqui, pronto, resultado, feito, vamos lá. Aham, o equívoco é sempre bom. E aqui temos um 50-50, olha só que interessante. Alguns aqui na dúvida. O equívoco é sempre bom? Sim, uma grande maioria está mudando um pouquinho, em dúvida. Ok, essa nossa pizza está mudando, mas vamos que... acho que podemos considerar que temos aqui 3 grandes partes. Alguns sim, alguns não, alguns em dúvida. E eu acho isso ótimo, porque, na verdade, o que a gente tem aqui, e eu vou passar um pouquinho para a gente chegar lá. Aqui. Quando eu convidei vocês para essa dinâmica, é a minha expectativa. E agora vamos falar de quando a coisa pode ficar difícil. Quando a gente fala em áreas que unem profissionais de diferentes formações e conhecimentos, principalmente lidando com algo que a grande mídia hoje tem largo acesso, como são informações sobre o cérebro chegando, entre aspas, fresquinhas do laboratório, nós temos então que adotar de novo, grandes enquadramentos feitos por pessoas que, de longa data, já estão acostumadas a lidar com informações advindas, de novo, de achados científicos e que possam, então, se voltar para outras áreas do conhecimento e ter a sua aplicação feita. Trago aqui uma definição nessa categoria de avaliação sobre conhecimentos do cérebro. Aqui temos o que é bem estabelecido, ou seja, evidência robusta. Aquilo que é provavelmente verdade, notem, provavelmente verdade quer dizer com aquilo que é verificável, ou seja, evidência forte a mista. Especulação inteligente, pouca evidência, mas tem uma cadeia de raciocínio que parece lógica, e o neuromito, que é uma evidência esparsa ou ausência de evidência. O que temos hoje na grande mídia, e essas imagens, tenho certeza, evocam lembranças na maior parte de vocês, é, infelizmente, um grande obstáculo hoje que temos ao tratar de informação adequada, principalmente quando estamos falando de algo que vem do laboratório e deve ter sua aplicação em outros ramos do conhecimento e principalmente na educação. Assim, é importante aqui falarmos que neuromitos são concepções equivocadas sobre pesquisa neurocientífica e suas aplicações em educação e aprendizagem. O equívoco, nessa condição, pode dar bastante errado. E assim, falando sobre definições, quando me reportar à aprendizagem, estarei me referindo ao estabelecimento de conexões neurais advinda de estímulos ambientais, sejam eles internos ou externos. E quando falar sobre educação, estarei então trabalhando com o controle e o adicionamento de estímulos que inspiram a aprender. Dessa forma, começo aqui falando sobre a ciência da mente, cérebro e educação e seu histórico de formação. No início, tivemos
uma confluência das áreas primárias de neurociência, que estuda o cérebro, psicologia, principalmente da área de psicologia cognitiva, que estuda os processos, então, de cognição, como lidamos com as informações, e da pedagogia, que se aplica aqui à prática educacional. Vocês veem que no início ela teve o nome de neuroeducação e passou pouco a pouco, então, a ser referenciada também como mente, cérebro e educação. Ao longo do seu desenvolvimento, vários outros ramos e também grandes áreas foram servindo de apoio para essa que cada vez mais se tornou algo que não era mais apenas a confluência, começava a se destacar, apoiada nas ciências humanas, nas ciências da vida, sociais e naturais, seja na sua epistemologia, seja na sua filosofia, na história, e foi então se incorporando, como a gente diz, trazendo algo que se destacou apenas dessa confluência, dessa junção, que é a característica da interdisciplinariedade, e se tornou algo descolado e uma ciência própria, a ciência da mente, cérebro e educação, de forma transdisciplinar, ressaltando então este momento que aqui estamos e celebramos, em que esta nova casa congrega, sim, vários autores, vários conhecimentos, mas cada vez mais está dando seus passos de forma a se concretizar como área, como repertório, como casa, onde agregamos diferentes atores. Nós vamos ver aqui, e para que não fique nenhuma dúvida, que transdisciplinar mostra aqui nesse gráfico, que é algo que está para além apenas da confluência, como eu ressaltei, dessa interdisciplinariedade, que juntou áreas diferentes do conhecimento e que exploram aquilo que pode nos levar a melhores práticas da educação. E apenas para ilustrar como mente, cérebro e educação está hoje, eu fui no pai que tudo sabe, o nosso Google, e fiz, então, a inserção de mente, cérebro e educação no dia 15/7. Eu obtive essa quantidade, 99,4% de resultados quando eu inseri mente, cérebro e educação. Ao inserir o termo neurociência educacional, eu obtive 1,5% de resultados para neuroeducação, bem pouquinho. Mas quando vocês ouvirem esses termos, estamos basicamente falando da mesma coisa, ou seja, a rosa continua sendo rosa, apesar dos seus diferentes nomes, e isso já nos disse o velho bardo Shakespeare. E quando vocês olham para publicações, o que temos? Trends in Neuroscience and Education, My Brain Education, Educational Neuroscience. E não me refiro aqui em inglês, porque apenas está, mas apenas aqui, o meu objetivo é ressaltar para vocês, principalmente que estão no seu período de formação, que grande parte do material desta ciência encontra-se em inglês. E assim, me refiro agora aos autores. Me desculpem, atores. Aqui, eu, como boa advogada, a formação nunca nos deixa, por isso que eu destaco muito essa parte, é apenas ilustrativo. De forma nenhuma quero aqui me restringir apenas àqueles que estão na pesquisa, na clínica ou na educação, sejam eles lideranças educacionais que decidem políticas, biólogos, neurocientistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, professores. Vocês vão ver, através desse próprio congresso, que temos uma multiplicidade que eu não consegui reproduzir aqui com fidedignidade. Novamente, o objetivo aqui é ilustrar como atores de diferentes áreas de formação se congregam nessa ciência da mente, cérebro e educação. E assim temos aqui os objetivos. Na ciência da mente, cérebro e educação, o objetivo é desenvolver uma abordagem transdisciplinar e translacional para a pesquisa. Também ancorar a educação e pesquisa científica.
ampliar o entendimento sobre educação para profissionais, pesquisadores e formuladores de políticas, ao aprofundar o conhecimento do professor, entendendo melhor a conexão mente-cérebro para assim maximizar o potencial de cada aluno. E dessa forma, dentre os achados, por exemplo, da ciência da mente, cérebro e educação, nós vemos evidências da neurociência, como, por exemplo, de novo, meramente ilustrativo, algo sobre mecanismos neurais, que quando falamos daqueles que advêm e nos ajudam a entender, por exemplo, na psicologia, em métodos comportamentais, transformados então em protocolos. Para aqueles que estão na educação e aplicam conhecimentos, poderem então, por exemplo, lidar com programas de intervenção. E a ciência da mente, cérebro e educação, assim, busca oferecer contribuições. De que ordem? Da melhoria do pensamento transdisciplinar para um maior conhecimento sobre o cérebro quanto à aprendizagem e desenvolvimento. Também um conhecimento sobre neuromitos, que nós vimos podem ser concepções equivocadas que levam a resultados desastrosos, para a melhoria da prática educacional com base em evidência. Na ciência da mente, cérebro e educação, eu trouxe aqui alguns exemplos de como essas contribuições já estão dando frutos. O processamento fonético, que antes estava num debate muito grande se era do domínio específico da linguagem ou do domínio geral da percepção, através principalmente do trabalho da Petito e de vários contribuintes aqui neste esforço de pesquisa e entendimento na aplicação, consolidou-se então como específico da linguagem estabelecido por volta dos 10 meses de vida. Quando falamos em redes atencionais, o trabalho de Michael Posner e todos os seus colaboradores, ao nos fazer entender que temos as redes de alerta, de orientação ou de controle executivo, e que essa rede de controle executivo tem uma alta herdabilidade e que os genes também têm um papel muito importante quanto à eficácia dessa rede. Essa rede também informa mecanismos de autorregulação de cada sujeito e que interferem e também são aí alimentados pelo desenvolvimento da nossa empatia. Falando sobre padrões do sono entre adolescentes, e temos aqui nesse congresso grandes pesquisadores do Brasil que contribuem nessa área, nós temos então já muito bem pesquisado e aqui um insumo muito grande para aqueles que falam em políticas e fazem políticas educacionais, a importância do início de um período escolar tardio e essa pandemia nos dando a oportunidade de rapidamente modificar isso, indo novamente ao encontro daquilo que vários pesquisadores dentro dessa ciência da mente, cérebro e educação nos apontam, assim como a importância de programas educacionais num letramento científico sobre a educação para o sono. E assim, quando falamos em aplicação da ciência da mente, cérebro e educação, temos a criação ou a mobilização de conhecimentos que podem ser aplicáveis. Isso é muito importante para a mente, cérebro e educação. Mas aqui faço um alerta, não é simplesmente aplicar o achado do laboratório na educação. Nós precisamos estudar no contexto onde pretendemos que essas pesquisas sejam aplicáveis à relação entre o cérebro, a aprendizagem e o comportamento. Lembrando sempre que grandes saltos, mesmo aqueles de boa fé, podem levar a desastres no campo educacional. E assim, faço aqui uma definição. O que é translacional? É traduzir descobertas de pesquisa sobre mecanismos neurais de aprendizagem em práticas e políticas educacionais, a fim de entender os efeitos da educação no cérebro. Trouxe essa ilustração para mostrar como, do laboratório, podemos então prototipar em pequenos grupos para levar, então, o que foi averiguado, como verificado e que produz bons resultados para grande escala. E também, quando aplicarmos em grandes escalas,
nos voltarmos para os pequenos grupos e entender aquilo que não funcionou, para então recrutarmos novamente aquela especificidade tão importante do laboratório e assim alimentar esse ciclo, para que isso possa render bons frutos. Mas aqui temos também que lhes falar de algumas barreiras. Nós temos, antes de tudo, aqueles que só veem o muro, ou seja, já argumentam contra antes mesmo de conhecer a paisagem para além das dificuldades. Aqueles que já conseguiram avançar um pouco, mas questionam se há um funcionamento prático entre juntar aquilo que vem do laboratório para a prática educacional, que nós sabemos ser muito difícil. E aqueles que questionam a viabilidade, mas para esses dois últimos eu digo que o trabalho já está sendo feito. E por falar em trabalho, nós aqui precisamos também ver onde precisamos recrutar as nossas forças. Um grande desafio na ciência da mente, cérebro e educação está em avaliar com criticidade, porque é só a partir desta avaliação que podemos vislumbrar um crescimento positivo, onde várias informações podem então ter sua aplicação em métodos através de modelos conceituais, lembrando sempre que modelos são aproximações que fazemos, aproximações da realidade e que precisamos sempre cuidar para que essa aproximação não acabe sendo a única, entre aspas, verdade que existe para cada um de nós. E assim, aquele slide lá do início, onde citei um trecho de Castelfranc, lhes trago aqui, que para o crescimento da ciência da mente, cérebro e educação, ferramentas precisam ser utilizadas, mas antes de tudo, checadas aos modelos em que empregamos. Os métodos precisam ter vigilância constante, principalmente numa área nova e transdisciplinar. Ideias, então, precisam sim ser desafiadas, e evidências questionadas. É assim que essa nova casa desse conhecimento transdisciplinar precisará de muita argamassa. E argamassa para a gente é conhecimento. E assim falaremos agora da mobilização do conhecimento, ou uso de evidências na aprendizagem. Sabemos que conhecimento implica no algo que se conhece para se fazer algo com isso e que isso implica atitudes e valores que cada um de nós tem e alimenta. Assim, a mobilização de conhecimentos é um processo de produção de evidências, feitos majoritariamente por entidades de pesquisa, que transformam achados em elementos acessíveis e utilizáveis por meio de processos colaborativos e mediados para o desenvolvimento das práticas educacionais a fim de melhores resultados de aprendizagem. O que já sabemos, que esse processo de mobilização de conhecimentos, MPC, não é linear. E por quê? Porque ele implica em mudanças comportamentais e sociais, processos de alta complexidade e que não progridem de forma linear. Sabemos também que evidências não se traduzem em prática. Ainda precisamos de mediadores. E a responsabilidade por essa mediação precisa definir com clareza e com concordância quem fará isso e como isso será feito. Pois então precisamos de uma abordagem sistemática que avalie de novo, com criticidade e forme uma infraestrutura onde os vários atores desta mobilização possam ser respeitados no seu lugar e na sua fala, sejam eles aqueles que aplicam, os professores, os que se voltam para a educação, sejam aqueles que definem rumos, como aqueles que se voltam para as políticas, sejam aqueles que nos colaboram com evidências, como aqueles que se dedicam majoritariamente à pesquisa. E é preciso falar da trave no olho e vamos examinar alguns entraves. Quando falamos em educação, muitas vezes nós queremos explicações simples.
que sejam lineares, que sejam dicotômicas, ou é A ou é Z, e que tenham uma relação simples de causalidade. Ah, se faz isso, acontece aquilo. Sem avaliarmos que qualquer mudança complexa, seja em área, ambiente e mesmo no indivíduo, se dá através de mecanismos de desenvolvimento, que, novamente, não são lineares, muito pouco simplistas, e de comportamento, que, como vimos, pode ser bastante complexo, sim. Além disso, quando falamos em cognição, já sabemos que o progresso de aquisição de conhecimentos, transformação em habilidade, com base em atitudes e valores, não é linear. Engloba vários fatores e que se relacionam muito mais nessa conjunção, muito mais do que em causa e efeito. E quando falamos em neurobiologia, temos ainda que considerar o nível do indivíduo ontogenético e o nível da espécie filogenético. Assim, no entrave, que é a expectativa daquilo que poderia acontecer, vemos uma realidade. Caímos naquilo que é o equívoco, advindo de achados pouco bem intencionados do laboratório. As crenças em neuromitos ainda são prevalentes, sejam leigos, professores e mesmo aqueles que têm algum conhecimento, mas que se arriscam sem granularizar, trabalhar, avaliar com criticidade informações sobre o cérebro. Mas aqui preciso falar que nem tudo é má notícia ou entrave não é tão grande assim. Por quê? Mesmo a crença entre professores, o que é algo bastante pesquisado na mente, cérebro e educação, nós vemos que há uma confluência, ou seja, se condensa em alguns mitos que se repetem, se reproduzem e permanecem. E por que eu trago isso? Porque há sim um raio de luz. Há aqui algo nos apontando para onde esse entrave pode começar a ser quebrado. Ou seja, o melhor desempenho frente a neuromitos, que são concepções equivocadas, se dá para os mais jovens, aqueles que têm formação superior, aqueles que tiveram exposição a cursos de neurociências e aqueles que têm exposição à ciência séria. E quando falo a ciência séria, me reporto novamente à evidência robusta, conceitos universais, bem estabelecidos, bastante comprovados. E agora lhes trago alguns princípios e aplicações, ou seja, evidências robustas para a educação, dentro da área de mente, cérebro e educação. A primeira delas, que cada cérebro é único, a nossa unicidade. E se entendemos isso em educação, precisamos usar de variação e de transdisciplinariedade, porque quanto mais formas diferentes tivermos de codificar a informação, mais fácil será para lembrá-la. Convido vocês a conhecer o aplicativo Genially, que nos permite uma infinidade, até agora gratuita, de recursos para que possamos trabalhar essa variação na transdisciplinariedade, através, por exemplo, de mapas mentais. O princípio número 2 nos diz que cérebros são diferentes porque contexto e habilidade influenciam no aprendizado. Se entendemos isso, sabemos que precisamos gerenciar, então, a aprendizagem no nível individual. E como fazer isso? Considerando o aluno do ponto em que está, para onde pode ir, avaliando constantemente, sem que isso seja uma punição para aquele que está sendo avaliado, e sim um trabalho para a sua formação. Eu convido vocês a conhecer o aplicativo LiveBinder. E vocês podem conhecer através de algo que eu fiz para vocês. E agora a produção está colocando no chat, fiz dentro do LiveBinder, que é um portfólio, eu referenciei tudo aquilo que utilizei como base para este evento aqui. Então, vocês veem que tudo aquilo que vocês veem como referência está aqui, organizado nesse portfólio, na forma de links clicáveis, levando vocês ao estudo a que me reporto aqui neste trabalho. Princípio número 3. O cérebro conecta informações através, então, da nossa experiência prévia. Se sabemos que precisamos da ponte entre aquilo que já conhecemos para o novo aprender,
precisamos investir em atividades onde possa haver essa construção pelo aprendiz, porque é ele que deve fazer sentido e elaborar a sua aprendizagem. E é por isso que eu convidei vocês, lá no início, a colaborar comigo na definição desses nossos nortes aqui na forma de grandes ideias e conceitos. Para que isso faça sentido, então, para o aprendiz, nós precisamos propiciar formas, e forma se entrelaça com o conteúdo, assim como natureza se entrelaça com o contexto. Entender que essa correlação está intimamente ligada e faz parte de qualquer aprendizagem e educação é importante, principalmente quando falamos, por exemplo, em conexão. O ThingLink é um aplicativo onde você escolhe a imagem que você vai inserir e depois você coloca ícones reportando, então, informações com relação a essa imagem, que pode ser um vídeo, enfim, tem várias utilizações, mas que cada sujeito vai construir o seu, possibilitando então inserir informações do seu conhecimento prévio. O princípio número 4 nos diz que o cérebro se modifica em cada experiência. E a experiência que vocês estão tendo aqui e terão ao longo desse congresso lhes modificará. E assim, se a gente sabe que essa modificação acontece na experiência, promova a socialização, use atividades de sala de aula que tirem proveito dessa natureza social da aprendizagem. Constância nesse entendimento propicia a mudança que a experiência nos traz e se reflete nas nossas redes neurais. Vocês viram como isso acontece e pode ser incluído nas nossas formações, nos nossos diálogos, sejam eles no formato online, híbrido ou presencial, através, por exemplo, de aplicativos como o Mente, que nos traz em tempo real as ideias, as colaborações daqueles vários participantes em cada evento. O princípio número 5 nos diz que a neuroplasticidade é uma propriedade do cérebro, essa capacidade que temos de recrutar os nossos recursos, estruturas neurais para uma otimização da função cerebral, então nos mostra que os alunos correspondem às expectativas lançadas para si e sobre si. O famoso efeito Pigmalião, que recebeu esse nome por causa do escritor grego, que ao concluir a sua obra mestra, que foi uma estátua de uma mulher, pediu então aos deuses gregos que a transformassem em realidade, e assim foi feito. Vemos que na sala de aula, seja ela em qualquer nível ou segmento, os alunos correspondem às expectativas lançadas. Assim, alimente potenciais. E como? Através de um aplicativo, por exemplo, como o Canva, que hoje é um baú de tesouros para aqueles, por exemplo, que estão no Insta. E o princípio número 6, que nos diz que a aprendizagem necessita de atenção e memória. Convido vocês sempre a fazerem anotações, porque ao fazer anotações, nós estamos exigindo dessa função superior, localizada no cérebro, que são as funções cognitivas de atenção e memória, um constante refinamento, atenção para aquilo que é falado e refinamento na elaboração daquilo que será escrito. Fazer anotações nos possibilita sintetizar ideias e apropriarmos daquelas ideias que são importantes, fazem sentido e têm relevância para cada um de nós. Sabemos que escrever integra muitas áreas do cérebro e utiliza várias redes neurais. Podemos fazer isso no ambiente online. Aplicativos como Padlet e Jamboard, que está então disponível para todos aqueles que usam o Google, nos possibilita uma integração e um refinamento através de uma visualização muito clara da informação. E por falar em visualizar, eu trago aqui um Genially que eu programei para esse momento. Vamos assistir.
E voltamos assim ao nosso trabalho. E a gente adiantou aqui, não tem problema, a gente acha aqui. Pois não, e fizemos esse trabalho. Na retomada agora, temos que dentro dessa grande ideia ou conceito, que foi a nossa primeira proposta, falamos em definições, categorias de informação, mobilização de conhecimentos, princípios e aplicações. Falamos sobre a importância de trabalharmos a expectativa, sabendo que a realidade pode ser diferente. Falamos também sobre definições importantes para entendermos a argamassa desse processo de construção da nova casa, que é a ciência da mente, cérebro e educação. A mobilização de conhecimentos é muito importante, assim como a avaliação com criticidade das ferramentas, métodos, ideias e evidências que utilizaremos. E assim, nos reportamos a evidências robustas, os princípios na área da ciência da mente, cérebro e educação, ilustrando com algumas possibilidades de aplicação com aplicativos. E assim, passamos para a inovação. E falar em inovação, precisamos definir. É algo novo ou mudança em produto, ideia ou campo existente. Exemplo, o primeiro telefone foi uma invenção graças a Graham Bell. O primeiro celular, uma inovação baseada numa invenção já existente. E o smartphone, que já fizemos bom uso, e todos nós fazemos um bom uso todo dia, sem abusar, foi uma grande inovação nas nossas vidas. E assim, quando falamos em inovação, é importante, então, ressaltar o quê? Que é uma mudança, e falando sobre soluções para a vida dentro da mente, cérebro e educação, campo de conhecimento. Precisamos, então, saber que conhecimento é esse e, portanto, falaremos sobre conhecimento específico. Quanto e em que medida? O conhecimento específico em neurociência para avaliar com criticidade é necessário. Mas o que isso significa e que perigo é esse? Aonde está o sal que a gente precisa tomar cuidado? Onde mora o perigo? Há uma grande diferença, estudos nos mostram, entre o interesse dos professores sobre o cérebro e sua habilidade para lidar profissionalmente com os achados. Também sabemos que apenas propiciar um letramento científico aumenta sim o conhecimento, mas ainda não reduz a crença em neuromitos. Crença. Onde mora o perigo, a crença no mito. Sabemos que ele se dá por falta de conhecimento científico ou por uma lacuna, e também por uma lacuna de comunicação entre cientistas e professores, e por fontes de informação de baixa qualidade usadas por professores. Esse perigo da crença no mito ainda prevalece. Mas aqui trago algo que Murdino Young, cujo vídeo fará parte deste congresso, chama a atenção porque ele é um grande nome na ciência da mente, cérebro e educação, nos disse lá em 2010, em parceria com Faet. Se aqueles que aprendem não sentem nenhuma conexão com o conhecimento que aprendem na escola, ou seja, acadêmico, então o conteúdo acadêmico parecerá emocionalmente sem sentido para eles. Mesmo que consigam regurgitar informações factuais, isso não influenciará suas decisões e comportamentos, com grifos nossos. E assim, precisamos então ver como crença e comportamento se interrelacionam para então podermos trabalhar com inovação. Vimos já que o comportamento, que é aprendizagem, que trabalhamos os estímulos para o estabelecimento de redes neurais, o comportamento do nosso organismo nos possibilita lidar com as demandas de um ambiente em transformação. Aprendemos, então, com estímulos internos ou externos se refletem em comportamento. E quando a gente fala em comportamento, nós temos níveis de investigação.
falamos sobre o organismo, onde se organiza todos os nossos sistemas. Se descemos e granularizarmos um pouco mais, vamos ver como se comportam circuitos neurais e neurotransmissores. E se descermos ainda mais na nossa análise, falaremos então como se comportam as células do sistema nervoso, neurônios, que são aqueles que fazem sinapses, e que aí falaremos sobre o mecanismo de atuação das moléculas e das proteínas. Quando investigamos mecanismos de aprendizagem, falamos então no nível do comportamento. Se granularizarmos um pouco, falaremos em sistemas e redes neurais, para que nosso entendimento, então, possa aqui ser investigado no nível genético, celular e molecular. E aqui eles chamam a atenção para esse nível aqui, onde há uma coincidência de circuitos neurais e neurotransmissores na investigação do comportamento e de sistemas e redes neurais no tipo de mecanismo de aprendizagem. E é sobre isso que falaremos aqui ao investigar comportamentos e mecanismos de aprendizagem, numa tentativa de entendimento de como as crenças se dão com esses circuitos e redes neurais e como o estabelecimento desses circuitos e redes neurais nos fazem externalizar as nossas crenças por meio de comportamentos. E é assim que eles chamam a atenção para uma rede neural que está trabalhando o tempo todo, apesar do seu nome. A rede do modo default, que é aquela que recruta o tronco cerebral na sua ativação da respiração, do batimento cardíaco, da sobrevivência e da consciência. E também das estruturas localizadas em ambos hemisférios, as ínsulas, esquerda e direita, que nos dão essa resposta visceral. Quando sentimos com o corpo, com as nossas vísceras, a integração com o processamento cognitivo. E essas regiões da rede default nos fazem o quê? E por que eu estou trazendo ela aqui nesse momento? Porque elas fazem com que, ao nos afastarmos um pouco daquele recrutamento bastante ativo do nosso funcionamento executivo, possamos então, aqui, quando estamos um pouco mais afastados da exigência a todo tempo e toda hora, nós podemos processar informações e vermos como elas se relacionam com o nosso eu, com as nossas narrativas, com as nossas recordações, com as nossas crenças e os nossos valores. E falando na rede do modo default, temos que as ações de recordar o que nos são importantes, imaginar como nos comportamos em determinados cenários, hipotetizar situações, refletir, sonhar acordado, fazendo essa construção das emoções sociais, como é a aprendizagem, a narrativa do eu. Assim, construímos crenças, recrutamos valores e fazemos atribuições. Ao fazer isso, utilizamos esquemas mentais para, de novo, fazer uma aproximação deste mundo tão complexo para aquilo que possamos administrar e que temos efetivamente que hipotetizar ou imaginar o nosso eu frente a este mundo. E assim falaremos sobre um grande esquema ou enquadramento mental ou de mentalidade fixa e de crescimento. O mindset, que vocês terão aqui grande oportunidade de conhecer, foi um esforço de entendimento que Carol Dweck nos trouxe ao trabalhar nesses dois pontos, fixa e de crescimento. E assim eu convido vocês a fazer esse exercício de conhecimento, mostrando aqui um pequeno quadro. Vocês têm nos dois extremos, à esquerda, aquilo que eu proponho que vocês analisem. Desafios, obstáculos, esforço, crítico ou sucesso dos outros. E na extrema direita, comportamentos. Vocês acham que a mentalidade fixa, por exemplo, quanto a desafios, é aquela que evita desafios ou aquela que abraça desafios? É isso que eu convido vocês a fazer. Para cada linha, com relação aos estímulos que vocês veem à esquerda e à direita, classificando cada um dos dois pontos que eu dei, sejam palavras ou frases, para fixa e de crescimento, para cada um aqui
dos comportamentos que analisaremos, seja ele de desafios, obstáculos, esforço, crítico ou sucesso. Vou lhes dar 30 segundos e convido vocês a fazer esse pequeno esforço aqui de gerenciamento da informação, para que vocês possam entender o que Dweck nos propicia ao trabalharmos com esse enquadramento mental de fixa e de crescimento. Começando agora, marcarei 30 segundos, vocês vão fazer com o seu lápis, a sua caneta e o seu papel. Não precisa digitar no chat, é apenas para que vocês possam analisar essa informação e entendê-la, tá bom? Vou marcar agora 30 segundos e darei um feedback para vocês. E agora, chamo de novo a atenção de vocês aqui para o slide, onde eu vou lhes dar um feedback. Dweck nos diz que a mentalidade fixa é aquela que evita desafios, que fica na defensiva frente a obstáculos, que acha que todo esforço é infrutífero, porque afinal, ou você nasce inteligente, ou você, né, não tem chance na vida. Um perigo, que ignorar feedback quando nos relacionamos com crítica é a forma de se relacionar e que o sucesso dos outros é uma ameaça. Enquanto que a mentalidade de crescimento nos diz Dweck, que é aquela que abraça desafios, persiste na dificuldade frente a obstáculos, encara o esforço como um caminho para a excelência, trata o feedback ou a crítica aprendendo. Eu sempre digo que feedback é um presente. Se a gente pudesse entender isso, seria tão mais fácil. O que o sucesso dos outros sempre inspira. Novamente, aqui eu não estou fazendo a apresentação para que isso seja dicotômico. Eu só estou trazendo para que vocês tenham um primeiro contato e que a própria Dweck nos alerta. Cuidado, não somos apenas fixo ou apenas enquadramento ou mentalidade de crescimento. Na verdade, todos nós somos uma constante combinação de fixo e crescimento, de acordo com ambientes, de acordo com contextos, de acordo com pessoas e conteúdos. E que nosso esforço deve ser sempre na conscientização de que enquadramento estamos utilizando a cada momento. E, como sempre precisamos ter a pitada de sal, convido vocês a ler essa tirinha comigo, baseada num conto apócrifo de David Wallace, ao fazer o seu discurso numa graduação, o seu discurso de paraninfo. Então, ele dizia que o professor Peixe veio ao encontrar dois aluninhos Peixe e falou: "Oh, bom dia, crianças, como está a água?" Os aluninhos Peixes não responderam, continuaram a caminhar. Quando o professor se foi-se embora, um virou para outro e falou: "Mas que diacho é esse de água?" Ou seja, nós todos temos pontos cegos, seja na nossa visão, efetivamente, seja na nossa concepção do mundo, como os modelos mentais que usamos. Prestem atenção nos pontos cegos que podem se tornar a nossa paisagem a cada momento. E assim, nesse grande conceito de inovação, falamos sobre mudança, campo de conhecimento, crenças e comportamentos. Vimos que, para haver mudança no campo de conhecimento, é necessário conhecimento específico. Quanto e em que medida, nós precisamos também ter cuidado, porque não significa apenas ter um letramento científico, se não pudermos modificar a forma como lidamos as nossas crenças, principalmente naquilo que são equívocos.
advindos da falta do conhecimento científico, da lacuna de comunicação entre cientistas ou professores, ou do nosso recurso a fontes de informação de baixa qualidade. Lembrando sempre que, ao falarmos em crença, estamos recrutando, sim, uma rede neural de grande importância, que é do processamento do eu com relação a emoções sociais, a rede do modo default. E falamos também sobre mentalidade fixa e de crescimento. E agora passamos para soluções. E aqui eu vou lhes trazer como eu pensei apresentar aquilo que, na verdade, é um grande momento de reflexão. E como eu digo, a galinha dos ovos de ouro. Se todos tivéssemos, oh, que bom seria. Mas aqui lhes convido a pensar que, de acordo com Cabreira e Colossi, fazemos distinções, pensamos em sistemas, estabelecemos relações e formamos perspectivas. De acordo com esses estudiosos aplicados em educação, isso é como filogeneticamente nos comportamos frente a conhecimentos. Então vamos tentar assim trabalhar para aqui falarmos sobre soluções, fazendo distinções entre crenças e práticas. Precisamos falar das armadilhas cognitivas que Kahneman já nos alertou. Nós temos, sim, uma relutância muito grande em admitir a complexidade de determinadas áreas ou assuntos. Confundimos a nossa experiência pessoal com aquilo que é realidade ou, pelo menos, se verifica para a maioria de nós. E focamos na ilusão. E assim, ao termos o difícil momento entre escolhermos entre crença e realidade, caímos na dissonância cognitiva. E em dissonância cognitiva, pegamos um atalho. E o atalho é, sim, presente na curva de Bell em grande parte. Há atalhos que ajudam e há outros que confundem. E assim, precisamos pensar em como sistematicamente lidamos com crenças e práticas. Falaremos sobre os atalhos que grande parte de nós toma e os vieses pelos quais acabamos por enviesar a forma como tratamos, seja o conhecimento ou como lidamos com a aplicação. Um dos grandes vieses com os quais lidamos muitas vezes sem consciência é o da representatividade. Buscamos por aquilo que nos é semelhante, seja porque me é agradável, seja porque eu já tenho familiaridade, seja porque não tenho que fazer muito esforço, porque a minha experiência prévia já me colocou em contato com aquilo. Nesse pensamento paroquial, esquecemos que muitas vezes o diferente pode nos alertar para algo que precisamos conhecer, refletir e provavelmente modificar em nós mesmos. Também somos muito tendenciosos ao viés da disponibilidade, seja porque caiu no meu feed, está no meu repertório, já veio para o meu ambiente mastigadinho, é aquela possibilidade que já me foi oferecida para que eu faça. Então, nessa busca por facilidade de lembrar, ou seja, ter a experiência e evocar essa experiência, esse conhecimento de acordo com o que está disponível a mim, me faz enviesar por caminhos de crença e prática que não são adequados. E o viés da ancoragem, aquele que nos faz ser influenciados, seja pela forma como algo se apresenta, ou o modo como aquilo é apresentado. Num mundo, e principalmente em ambientes para onde tivemos que migrar devido à pandemia, que é um online, onde a cada momento somos bombardeados com informações cada vez mais bonitas, adequadas para o nosso processamento, fica fácil, fica gostoso, mas muitas vezes não é fiel. Fiel àquilo que foi verificado, fiel àquilo que pode se transformar numa prática com base em evidência. Precisamos, então, tomar cuidado, porque ao tomar esses atalhos heurísticas e enviesar o nosso pensamento, a decisão mais comum em cenários de incerteza, para uma grande maioria ainda de professores, é a do neuromito de estilos de aprendizagem, o mais validado por professores em grandes contextos.
Vamos fazer aqui algumas relações entre crenças e práticas, para tentar ver onde moram os ovinhos, né? Aquele da galinha dos ovos de ouro, ao modificar crenças e práticas. Como? Falando aqui sobre possíveis soluções já apontadas por aqueles que se dedicam a isso para modificar crenças. Sabemos que, no quesito tempo, quanto mais cedo, melhor. Sabemos que no quesito foco, ao invés de atacar o erro, vamos a fazer o gol, ou seja, apontar o acerto. E onde está o acerto em práticas educacionais com base em evidência daquilo que já sabemos nessa ciência transdisciplinar? Em propiciar repetição espaçada, em trabalhar com conteúdos alternados, em fazermos essa prática de recuperação, essa retomada, que deve estar presente sempre, e trabalhar com avaliações formativas que não sejam punitivas, em propiciar atividades construtivistas, como algumas que eu exemplifiquei aqui via aplicativos, em dar feedback regulador que possibilite, de forma exponencial, específica e no tempo adequado, caminhos de melhora, trabalharmos com problemas resolvidos, ou seja, se um problema é elencado, trazer um exemplo de como ele é resolvido, eu digo, ninguém precisa reinventar a roda, mas precisa sim mostrar onde ela pode trilhar caminhos mais difíceis. E trabalhar com tutoria, que principalmente nesse nosso, e assim pedimos, momento de pós-pandemia, será uma das formas que acreditamos ter novamente por experiências, evidências, que sejam mais adequadas para que alunos que tenham perdido oportunidades de aprendizagem possam, então, crescer neste momento. E assim precisamos também, além do tempo e do foco, trabalhar um modo, saber a origem e o porquê, da onde as nossas crenças vêm e como as nossas práticas se consolidam. Utilizar o método científico, por quê? Observar, hipotetizar, analisar, verificar, é um método transparente, conhecido por todos, que pode ser, sim, trabalhado em diversas áreas. Ao investigar, nós entendemos, e ao entender, nós modificamos o que? Enquadramentos mentais antes utilizados. Este trabalho nos promove, como diz Tokuhama Espinosa, neste livro dos neuromitos, uma atualização forçada das crenças face a novos conhecimentos. E, por fim, a ação. Persistir com consistência. Como diz Wolf Nevels, a automaticidade em qualquer habilidade não depende tanto da habilidade inata ou da sagacidade, mas sim da quantidade e do tipo de prática na habilidade. E assim, ao estabelecer essas relações visando possíveis soluções, indicamos aqui o tempo, foco, modo e ação. Passamos agora a possíveis soluções dentro das práticas, a prática com base em evidência. O meu andaime cortou um pouquinho, com base em evidências, mas vamos lá. Ao utilizar essa figura do andaime e fazer essa analogia, eu vou aqui me reportar ao como e ao porquê. Ou seja, o que aqui é crucial para o nosso entendimento. Começando por cima, naquelas barras laterais que propiciam o nosso avanço de andar e andar dentro do andaime, nós podemos igualar isso a estratégias de engajamento ativo, aquelas que nos permitem permanecer na tarefa. Por quê? Ao nos apoiarmos naquela barra que vai então nos guiar e nos dar firmeza a cada novo andar dessa estrutura, nós temos então a instrução com base em evidência. É ela que nos dá a base segura para esse progresso. Ao trabalharmos essas barras de sustentação laterais que formam a estrutura, nós estaremos, sim, falando desse suporte à estrutura de uma prática baseada aqui em evidência, que são os procedimentos com os quais trabalhamos, principalmente em sala de aula. Quando falamos de como trabalhamos aquelas pequenas alavancas que nos dão possibilidade de mudarmos o nosso curso, falamos então em feedback corretivo, aquele que de forma
precisa, no tempo certo, nos exponencia, ou seja, nos fazem corrigir a nossa rota para que não tenhamos acidente. E aí, ao trabalharmos com as barras de apoio, esses que fazem o X lateral na estrutura do andaime e que exatamente estão ali planejando o avanço para os novos andares, falamos de organização e foco. E, por fim, ao falarmos das rodinhas que nos possibilitam caminhar com essa grande estrutura, falamos então da avaliação, porque é ela que permite a personalização e a diferenciação ao tratarmos das práticas em educação. E agora falaremos sobre experiências. Sabemos que experiências disruptivas, inspiradoras, nos trazem novas formas diferentes de combinarmos elementos que podem estar ali presentes, mas que ainda não nos era possível utilizar, como o que estamos vivenciando aqui nesse congresso, que antes teria acontecido de forma presencial, mas devido à pandemia acontece online, e que maravilha de experimentação nós podemos ter. Nós também sabemos que experiência de aprendizagem que invocam repetição e promovem o crescimento, como entendendo o erro como caminho para o acerto, é sim uma forma de trabalharmos com sucesso. E a aplicação e desenvolvimento, como coloquei aqui, não se aprende a dobrar sem você mesmo ter tido a experiência de dobrar. Nós precisamos aplicar aquilo que conhecemos para nos desenvolver. Trabalhando currículos, trago para vocês esse Backwards Design de Wiggins, Grant e McTighe, que nos fala que, ao sabermos para onde queremos ir, ou seja, que resultados de aprendizagem queremos, podemos então trabalhar habilidades, o como, para então recrutar o que? Os conteúdos. E assim, ao trabalhar o ensino pareado com a aprendizagem, Hartman já nos mostrou que o nosso norte é o clima emocional, precisamos saber aferir o clima emocional do nosso conjunto, dos nossos aprendizes a cada momento, para depois passarmos a trabalhar o ambiente físico, e aqui, gente, físico entendam, pode ser hoje online, híbrido ou realmente presencial, para falarmos que design da aprendizagem nós trabalharemos, para então propiciar um ensino que para o aluno seja de domínio, ou seja, não é ficar no conhecimento superficial, precisamos aprofundar os conhecimentos e trabalharmos na transferência, ou seja, ao trabalharmos conhecimentos que possam ser aplicados em outros domínios, áreas, nós então sim estaremos trabalhando com ensino para aplicação e extensão, e que nos propiciará o entendimento e crescimento quando pudermos avaliar constantemente essa prática. E assim, ao examinarmos relações com relação às soluções na prática, no nosso comportamento, falamos em evidências, experiências, currículos e ensino. E agora falarei sobre a formação de perspectivas e a comunicação. É através da comunicação que estabelecemos conexões para a colaboração. E quando falamos em comunicação, esquecemos muitas vezes de nos analisar e ver que nós frequentamos ambientes onde nos comunicamos com maior frequência com quem? Com os nossos colegas, com aqueles que tiveram a mesma formação que nós, com aqueles que acostumam-se a utilizar determinado vocabulário, porque sim, faz parte daquele dia a dia comum a todos nós. Mas precisamos lembrar que habitamos outras esferas. Não é só a nossa casa. E casa aqui não digo apenas ao lugar onde habitamos, mas ao lugar onde praticamos aquilo que nos é cotidiano e diário, a nossa prática, o nosso fazer. A nossa casa no sentido aqui de aplicação. Nós também habitamos comunidades que têm necessidades e que se refletem em maiores grupos sociais que também precisam de diálogo. Cada um demanda um tipo de comunicação. E na comunicação, por exemplo, quando falamos em educação, nós tendemos a usar um vocabulário específico para ensino, currículo, avaliação, tecnologia, política, materiais. E na pesquisa, também. Nós falamos em hipótese, método, resultado, discussão, aplicação, relações.
E na clínica também. Falamos em prática, procedimento, protocolos, resultados, intervenções, efeitos, esquecendo que a comunicação é uma via de duas mãos. Não tem como irmos a algum lugar se não estivermos na companhia daqueles que conjuntamente desfrutam desse caminho. E assim, precisamos entender que para viabilizar essa via de duas mãos, toda essa gama precisa ter um entendimento que seja mútuo e compartilhado. E assim, em possíveis soluções, podemos tentar checar sempre definições, começar por aí, pelas definições, para afinar o nosso entendimento, para que possamos então trocar experiências e recrutar profissionais que estejam realmente comprometidos com prática e pesquisa, porque precisamos melhorar nossas práticas educacionais para uma vida que se quer mais bem vivida, seja na sua qualidade, no seu bem-estar. Então, aqui propicio Mente, Cérebro, Educação como enquadramento mental, que visa a integração de ferramentas, sejam físicas ou cognitivas, para que processos consolidados através de métodos para uso e adequação dessas ferramentas possam então nos dar uma rede de compartilhamento de ideias e evidências que nos mostrem soluções viáveis em cada contexto. Como o caso aqui que lhes trago com muito prazer, porque tive a imensa satisfação de acompanhar este processo. O caso da Federal do Mato Grosso, nossa aqui, Faculdade de Enfermagem, que fez um livro sobre neuromitos, as 7 narrativas para desmistificar neuromitos. Este projeto belíssimo envolveu 3 orientadores da FAEM, 2 professores de outras universidades, 4 alunos na pós-graduação e 6 alunos autores em iniciação científica do ensino médio, e que convido a todos a estarem presentes no lançamento deste livro que acontecerá aqui no Congresso da Ciência da Mente, Cérebro e Educação. Esse grupo também tem projetos de pesquisa, um na Plataforma Brasil, sobre a ciência da mente, cérebro e educação, na proposição de melhores práticas de ensino de enfermagem em ambientes clínicos de aprendizagem. E também outra, do Grupo de Gestão, Educação, Informação em Saúde e Enfermagem, o GEFOR, no CNPq. E este congresso maravilhoso, que tive a honra aqui de inaugurar, abrir as cortinas para que profissionais extremamente capazes, zelosos, abertos e que com grande conhecimento possam então ter contato com vocês e que essa rede possa consolidar essa nossa ciência aqui, nesse território maravilhoso que é o Brasil. Retomando então essa grande ideia e conceito, falei sobre soluções, tratando de distinções, sistemas, relações e perspectivas. Vimos como crença e prática podem nos levar numa situação de dissonância. Acabamos, então, optando por atalhos que podem levar a grandes enganos. Para que isso seja evitado, podemos trabalhar nossas crenças no tempo, no foco, no modo e na ação. E nossas práticas, olhando para evidências, experiências, currículos e ensino. E também trabalhando no nosso entendimento mútuo, através do vocabulário que utilizamos. E assim, nós também trilhamos uma trilha aqui nesse nosso início de CBCM. Eu apresentei a vocês o nosso Oncotô. Falei aqui dessa proposta, convidando vocês, através do Mente, a se engajarem comigo em 3 grandes ideias e conceitos. Trabalhamos isso retomando a cada momento aquilo que foi elencado em cada grande ideia e conceito. E assim tivemos essas 3 retomadas e uma ilustração do caso da prática com um convite para o conhecimento do livro. E agora tem uma surpresa. Peço a vocês esse momento aqui de atenção para algo que me acompanha há muito tempo e que tenho certeza, para aqueles que não conhecem, será um momento de reflexão e de crescimento. Se és capaz de manter tua calma, quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem te desesperares,
ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso. Se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires, de sonhar, sem fazer dos sonhos teus senhores, se ao encontrar a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores. Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que dissestes e as coisas por que deste a vida estraçalhadas e refazê-las com bem pouco que te reste. Se és capaz de arriscar numa única parada tudo quando ganhaste em toda a sua vida e ao perder, e ao perder sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida. De forçar coração, nervos, músculos, tudo a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir, assim quando exausto com tudo, resta a vontade em ti, que ainda te ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos podes ser de alguma utilidade. Se és capaz de dar segundo por segundo ao minuto fatal todo valor e brilho, tua é a terra, com tudo que existe no mundo, e o que ainda é muito mais. És humano. Rudyard Kipling, com uma pequena licença poética. E assim me despeço a vocês, agradecendo imensamente a honra e humildemente me colocando à disposição. Agradeço aqui, novamente, a oportunidade desta abertura e convido a todos a conhecerem os vários eventos, tábulas, mesas, talk shows que teremos ao longo desses 3 dias de jornada. Muito obrigada pela sua atenção e uma grande jornada de conhecimento a todos vocês.